gente fala de obrigações solidárias, nós também estamos trabalhando no universo das obrigações. Também ainda estamos, né, na parte especial e aqui nos artigos 264 a 285. E nós vimos que essa ideia de fracionamento da obrigação, do objeto da prestação, possui algumas exceções. Essa ideia de rateio no cumprir as obrigações possui exceções. E uma das exceções é a própria indivisibilidade, e uma segunda exceção são as chamadas obrigações solidárias. O que é uma obrigação solidária? Com um conceito que decorre do artigo 264 do Código Civil. Aqui também, em alguns momentos, você observa que o legislador quis ser mais didático, quis trazer conceitos, explicações. Aqui nas obrigações, nessa nossa aula de hoje, a gente observa bem isso. O que é uma obrigação solidária? É uma obrigação que apresenta vários credores ou vários devedores, e cada um deles possui direito ou é obrigado pela totalidade da obrigação. Então diz o 264. A solidariedade, quando na mesma obrigação há mais de um credor ou mais de um devedor, polo ativo, polo passivo, cada um com direito, o obrigado, à dívida toda. Ah, Luciano, então aqui na solidariedade, já estou identificando, aqui nós não vamos falar em rateio também. Perfeito! Por que nós não vamos falar em rateio aqui? Qual a palavra que elimina o rateio na obrigação solidária a partir do artigo 264? A palavra é a palavra dívida, são duas palavras, dívida toda. Dívida toda. E quais as fontes? Quando surge uma obrigação solidariedade, uma obrigação solidária? As fontes da solidariedade ou são a lei, aí você tem a chamada solidariedade legal. A lei diz que é obrigação solidária. Luciano, me dá um exemplo. Já vi em prova. O 932 do Código Civil, vamos lá, um exemplo de solidariedade legal. 932, ele traz aqui aqueles que são responsabilidade civil objetiva. De forma objetiva. E esses sujeitos que ressarcem o dano poderão ser, esses que pagam o dano, poderão ser ressarcidos. Então você tem aqui, por exemplo, os pais pelos filhos, tutor, o curador, o empregador pelo empregado. E o 934 diz que aquele que ressarce poderá ser ressarcido. Então, esses sujeitos do 932 poderão 942. Então, 932. Então, o pai responde pelos atos do filho, o tutor pelos atos do tutelado, o curador pelo do curatelado, o empregador ou comitente pelos atos dos seus empregados. Você tem no 932 do Código Civil regras de responsabilidade civil objetiva. E onde está a solidariedade? 942, parágrafo único. São 942, parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Repito, redação do 942 do Código Civil. São solidariamente responsáveis. Luciano, então, os autores, coautores e as pessoas do 932. Ah, então se há solidariedade, o empregador ou o empregado poderão ser demandados pela dívida toda? Sim. Isso precisa estar previsto em algum contrato? Não.
Porque essa solidariedade aqui é uma solidariedade que decorre da lei. Então, exemplo, 932, combinado com 942, parágrafo único do Código Civil. Então, o nosso credor aqui, ele pode escolher de quem demandar? Sim, pode escolher de quem demandar. Esses sujeitos do 932, por conta da regra do 942, parágrafo único do Código Civil. E a segunda fonte da solidariedade é a chamada convencional. As partes podem convencionar, ajustar, pactuar, pôr no contrato que aquela obrigação é solidária. Admite-se o pacta sunt servanda, admite-se o ajuste em relação a isso. E nós teremos uma hipótese de solidariedade convencional. O que eu quero é que você se lembre, a partir desse conceito, a partir das fontes da solidariedade e que está previsto de forma acachapante no 265. A solidariedade não se presume. A 265. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Então, se o examinador quiser exigir de você conhecimento de obrigação solidária, ou ele vai trazer para você uma hipótese legal, então essa do 942, lá no Código de Defesa do Consumidor existem regras de solidariedade também, no CDC, por exemplo, tá certo? Ou ele vai dizer que as partes convencionaram. No silêncio, não se presume que a obrigação será do tipo solidária. No silêncio, nós aplicamos a regra do rateio. Tá certo? Então você tem características da obrigação solidária. Pluralidade de sujeitos, multiplicidade de vínculos, unidade de prestação e a corresponsabilidade dos interessados. Tá certo? Então, só vai discutir se a obrigação é solidária, se ela não é solidária, se você tem mais de um credor ou mais de um devedor. Então, é pluralidade de sujeitos no mesmo polo da relação obrigacional. Um outro exemplo, solidariedade legal, lá do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. Quando você pega o CDC, Lei 8.078 de 90, artigo 25 do CDC, você tem lá outro exemplo de solidariedade legal, que decorre da lei. E a partir daqui um acórdão para você ler, ilustrando a ideia de solidariedade, um acórdão do STJ que se manifestou sobre isso. A partir da legislação consumerista, STJ, Superior Tribunal de Justiça, recurso especial 1037348. Então, aqui um pouquinho de responsabilização civil com obrigação solidária, que fixou a solidariedade no dever de indenizar entre um médico e uma operadora de plano de saúde pela má prestação de serviço por um profissional conveniado. Então aqui, o nosso credor, a vítima do erro médico, ele pode demandar só o médico, ele pode demandar só a operadora do plano de saúde, ou pode demandar uns dois, porque é uma hipótese de solidariedade que foi reafirmada pelo STJ a partir das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Então, um caso bem interessante. Se você pensar em última análise, a solidariedade, ela é um baita benefício para o credor. Um baita benefício para o credor, porque ele pode escolher. Que é justamente a solidariedade ativa do 267. Quando nós temos mais de um credor, diz o 267, cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. 268, enquanto algum dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer deles poderá este pagar. Então, se A, B e C possuem o direito de receber de D 30 mil reais. Então, A, B e C, credores. D, devedor, prestação, 30 mil reais.
a informação que tem que estar denunciado. Convencionando que a obrigação é do tipo solidária. Mudou tudo. Sabe por quê? Qualquer credor sozinho poderá receber e dar quitação até o montante total. Nossa, Luciano, mas o que virou a chavinha aqui? Eles convencionaram que a obrigação é solidária. E se não houvesse essa convenção, o devedor ia pagar 10 mil para cada um. O devedor ia pagar 10 mil para cada um e ponto. Ninguém poderia exigir mais do que a sua cota à parte. Então as coisas ficam, espero que estejam ficando mais claras na sua cabecinha. Então quando você traz que a exceção ao rateio, uma das exceções ao rateio é a solidariedade, é por conta de um exemplo como esse, sim. É ou não é uma exceção ao rateio? Porque se previu que é solidária, você viu que o objeto é divisível, você poderia ficar na dúvida, mas o objeto é divisível, sim. Mas se sobrepõe a essa divisibilidade a convenção da obrigação ser solidária. Aí você aplica o 267. E há uma liberdade para esse devedor pagar a qualquer dos credores, mas essa liberdade, meus amigos, ela não é absoluta. Nós temos um marco final para essa liberdade, que é o artigo 261, que é o 268, artigo 268, que é chamado pela doutrina princípio da prevenção judicial ou da demanda. Artigo 268, princípio da prevenção judicial ou da demanda. Diz o seguinte: enquanto algum dos credores solidários, porque nós estamos falando de solidariedade ativa, não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Vou ler de outra forma. A partir do momento que um credor solidário demandar o devedor, cobrar o devedor, executar o devedor, somente a este ele poderá pagar. Então, a partir do ajuizamento de uma ação, cobrança, execução, e a notificação, a cientificação do devedor, ele perde essa liberdade. Ele vai ter que pagar, então, somente para aquele credor que demandou, que foi atrás da exigência do crédito. E esse credor recebendo fará a distribuição dos quinhões. Princípio da prevenção judicial ou da demanda que decorre do artigo 268. Esse princípio, se você quiser botar no teu caderno, esse princípio coloca um limite, coloca um freio na liberdade do devedor em casos de solidariedade ativa. A partir do momento que ele sabe da ação, que ele sabe da cobrança, ele paga para quem demandou ou para aqueles que demandarem. Tá certo? Pagamento feito a credores solidários. Extingue até o montante feito, é o que está no 269. Tá certo? Então, se é credores solidários, a dívida é de 30, eu paguei 20, extingue toda a obrigação até o montante pago. Aqui nós não temos nenhuma dificuldade matemática simples. Cuidado com 271. Porque nós estamos falando de obrigação solidária. Bota essa observação no teu caderno. Diz o 271. Uma hipótese, nós estamos falando de obrigação solidária e mais do que isso. Estamos falando de solidariedade ativa, que é pluralidade de credores. O 271 diz o seguinte: convertendo-se a prestação em perdas e danos, então perdeu o objeto de uma obrigação solidária, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. O que indica o verbo subsistir? Ela persiste, ela continuará a ser solidária. Essa regra do 271,
é diferente. Essa regra do 271 é diferente da regra do artigo 263. O artigo 263, que fala de obrigação indivisível, diz o seguinte: perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolve em perdas e danos. 263, perde a qualidade de indivisível a obrigação que se converte em perdas e danos. O 271, convertendo-se a prestação em perdas e danos, a solidariedade ativa subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Então, se houver o dever de indenização, o devedor, agindo de forma imprudente, ele deu causa à morte do animal. O devedor, agindo de forma imprudente, deu causa à morte do animal, que seria pago a 2 credores. Ele será obrigado a ser responsabilizado pelo equivalente, mais perdas e danos, havendo ainda a regra da solidariedade. Então, o credor poderá sozinho receber o equivalente e as perdas e danos? Sim, poderá receber sozinho o equivalente e as perdas e danos, porque subsiste a solidariedade. E veja, o 271 está situado topograficamente na perspectiva da solidariedade ativa de mais de um credor. Então, como é que você coloca no teu caderno, no seu notebook? A conversão em perdas e danos, no caso do artigo 271, tem consequências jurídicas diferentes daquelas do artigo 263. 271, solidariedade ativa. 263, obrigação indivisível. O perdão, credor pode perdoar obrigação solidária ativa? Sim. O 272, o credor que tiver remitido a dívida ou recebido pagamento, responderá aos outros pela parte que ele caiba. Pela parte que lhe caiba. Vai ter que manifestar esse direito em relação aos outros credores. Por quê? Luciano, por que ele responderá perante aos outros? Porque aqui é uma consequência diferente para a obrigação solidária. Muito cuidado que a solidariedade ela é personalíssima. É isso que decorre do artigo 270. O que significa que a solidariedade ela é personalíssima a partir do artigo 270. Diz que se com o falecimento do credor ou do devedor, a solidariedade não se transmite aos herdeiros. Então eu vou te dar um exemplo. Imaginemos que o A é um credor de 10 mil reais. B e C são devedores. As partes estipularam que essa obrigação ela é do tipo solidária. Vai desenhando comigo aí. Então, A, credor. B e C, devedores. Qual o objeto da obrigação? 10 mil. Cereja do bolo. As partes estipularam que a obrigação é do tipo solidária. Agora, mata o C. Imaginemos que antes do cumprimento da obrigação, o C morreu. Ficou o C1 e o C2. O C, devedor solidário, faleceu. Ficou o C1 e o C2. Sabe quando cada um poderá ser responsabilizado? Até 5 mil reais, que é a metade da dívida de 10 mil. C1 e C2, herdeiros do devedor C, poderão ser responsabilizados pela dívida toda, pelos 10 mil? Não. Porque a solidariedade é personalíssima.
não atingirá os herdeiros do devedor falecido. É o que decorre do artigo 270. Tá certo? Então, essa é uma perspectiva que decorre da lei, que você tem que tomar muito cuidado com isso. Segunda parte da solidariedade é a solidariedade passiva. A passiva é mais ou menos a mesma sistemática. No Código, ela está nos artigos 275 a 285. Não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. A passiva, nós temos então uma pluralidade de devedores. E essa solidariedade passiva representa uma garantia para o credor. Diz o artigo 275, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Vamos pegar a decisão do STJ da solidariedade do plano de saúde com um médico conveniado, que decorre das relações de consumo. O sujeito foi no médico do plano de saúde, médico conveniado. O médico, de forma negligente, imprudente, ele causou uma lesão no paciente. Causou uma lesão no paciente. Você sabe que há uma pluralidade de devedores aqui. Esse paciente lesionado, ele vai exigir uma indenização. Danos materiais, danos morais, danos estéticos. Ele pode escolher, o paciente lesionado, ele pode escolher acionar diretamente o médico, acionar diretamente o plano de saúde, ou ele pode escolher acionar diretamente ambos no polo passivo. Por quê? Ele pode, por haver uma solidariedade passiva. Aqui, fonte Código do Consumidor, decisão do STJ. Ele pode escolher em relação a quem. O que é mais interessante para ele? Botar todo mundo no polo passivo. Ou pelo menos ir sobre aquele que tem maior lastro patrimonial. Então, é isso que decorre do artigo 275. Então, é uma baita de uma opção ao credor. E sabe quem se beneficia disso? Banco. Olha quem se beneficia da regra da solidariedade passiva, o banco. O sujeito, você dou esse exemplo. Ele e o irmão vão abrir uma padaria. O sujeito, junto com o irmão dele, vai abrir uma padaria. E ele precisa de um capital para começar o empreendimento. O banco liga para ele, fala, olha, passa aqui para tomar um café. O café é mais caro, né? O sujeito vai com o irmão lá. E o banco fala, olha, eu tenho aqui um crédito para você. Vou te emprestar um dinheiro. Vou emprestar um dinheiro para vocês. Então, vou emprestar a quantia que vocês querem. Mas além de outras coisas, nós vamos botar uma cláusula no contrato que vocês dois, vocês, empresários e empreendedores, que vocês são devedores solidários. Aí tem a cláusula contratual lá, a 38ª cláusula, né? 38ª cláusula. João e seu irmão, devedores, declaram-se devedores solidários. O banco não é pago. A dívida não é cumprida nesse mútuo feneratício. O que é mútuo feneratício? É empréstimo de dinheiro com cobrança de juro. É empréstimo de dinheiro com cobrança de juro. Previsão
de ser uma contratual, ou seja, uma solidariedade convencional, que a dívida é solidária. O banco pode cobrar dos dois ou pode cobrar só de um, porque surge essa opção nos termos do artigo 275 para o banco aqui, que é o mutuante, aquele que é o credor no recebimento dessa obrigação. Ainda na solidariedade passiva, temos o 277, que diz que o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão, por ele obtida, não aproveitam aos outros, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Tá certo? Então, subsistirá o dever da obrigação, com o desconto, evidentemente, da cota perdoada. A prestação tornando-se impossível, impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Então, o 279, na obrigação solidária, vai naquela mesma lógica. Todos responderão pelo equivalente, mas pelas perdas e danos, apenas aquele que agiu com culpa lato sensu. E esse devedor que cumpre a obrigação? 283. Nessa altura do campeonato, você já deve estar raciocinando. O devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos devedores a cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se houver, presumindo-se iguais no débito, as partes de todos os codevedores. Então, se não teve nenhuma previsão, divide-se em cotas, esse que satisfez terá direito a ser reembolsado. Então, um devedor sozinho, então o irmão sozinho pagou empréstimo para o banco. O caso da padaria, o irmão sozinho pagou empréstimo para o banco. Ele vai ter direito a ser ressarcido na metade. Tá certo? Conclusões finais sobre a solidariedade passiva. Nessa ideia de solidariedade passiva, multiplicidade de devedores, não há o parcelamento interno do débito, restando a cada um dos devedores pagar por toda a dívida. O pagamento parcial possível não põe fim à solidariedade. A solidariedade passiva só se extingue com o cumprimento total da obrigação. Fechando obrigações solidárias, vamos ver como isso está caindo em prova. Duas questões de prova, porque obrigações solidárias caem em prova. Uma questão de 2018, depois uma questão mais recente. Essa de 2018, da CESP, atual SEBRASP, ela exigia do candidato o conhecimento legal, que diz o seguinte: qual era o enunciado e que você tinha que assinalar a incorreta? A propositura de uma demanda por um credor somente em face de um ou de alguns dos devedores solidários configura renúncia tácita à solidariedade? Esse credor escolheu de quem cobrar. Vou cobrar do irmão A, o banco. Vou cobrar do irmão B, a vítima dos danos materiais e morais do médico. Vou cobrar do médico, ou eu vou cobrar do plano de saúde. Esse ato de escolha, essa opção ao credor na obrigação solidária, implica renúncia tácita à solidariedade? Que ele estaria abrindo mão tacitamente à solidariedade? Implica isso? Qual o gabarito? Errado. Essa assertiva está incorreta. Artigo 275, parágrafo único. Não importará a renúncia da solidariedade a propositura de uma ação pelo credor contra um ou contra alguns dos devedores. Serão 3 devedores, A, B e C. Ele propôs a ação contra A e B, não colocando o C no polo passivo. Representa renúncia tácita? De forma alguma. 275, parágrafo único. Essa
era assertiva e incorreta. E temos uma segunda questão. Essa é muito boa. Caiu ano passado, trabalhando solidariedade e algumas ideias. Entendo que essa questão é de um nível muito difícil, na minha humilde opinião. Uma questão muito difícil da FGV, que trabalhava solidariedade e outras ideias. Caiu numa provinha para o Senado Federal 2022. Para você ver, então, então a obrigação solidária cai. Claro que cai. Claro que cai. Então vamos lá. Ela exigia conhecimento de solidariedade, conhecimento da lei, conhecimento de súmula. Então ela exigia um aspecto amplo de conhecimento do candidato e misturava um pouco os assuntos. Então por isso que eu reputo essa questão muito difícil. Mas vamos trabalhar, vamos desvendar aqui onde estão os erros. Maria e Rejane celebraram um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel com Jorge Lucas e Zósimo, por instrumento particular, sem levá-lo a registro, nos seguintes termos. Então, o que eles pactuaram no contrato? Maria e Rejane se obrigaram solidariamente a pagar aos irmãos Jorge Lucas e Zósimo o valor de R$600 mil à vista na data da celebração do acordo. Então, aqui há uma obrigação de pagar quantia solidária. Maria e Rejane. Em contrapartida, Jorge Lucas e Zósimo, coproprietários do imóvel, as duas eram compradoras e eles eram os vendedores, obrigaram-se, sem cláusula de solidariedade, a entregar a chave do apartamento em 10 dias contados da assinatura do contrato e a realizarem a outorga de escritura pública definitiva de compra e venda no prazo de 10 dias após a emissão das promitentes compradoras na posse do imóvel. Então é um negócio muito comum até. Feito por instrumento particular, ajustes. Então, colocar essas premissas, vamos ver qual a assertiva correta. A. Paga a integralidade do peso. Paga a integralidade do preço, ou seja, as duas pagaram 600 mil. A recusa dos proprietários em realizar a outorga da escritura definitiva não confere direito à adjudicação compulsória, ante a ausência de registro da promessa. B. Com a assinatura da promessa, Maria pode realizar pagamento parcial correspondente à sua metade, ainda que os promitentes vendedores se recusem a receber, podendo se valer do pagamento em consignação. Maria e Rejane se obrigaram solidariamente. Pagamento parcial, ela pode? C. Assinada a promessa e não paga o preço de forma definitiva, pode os promitentes vendedores propor ação visando a extinção do contrato por resilição unilateral, fundada no inadimplemento absoluto. D. Pago o preço, os coproprietários devem cumprir com a obrigação de entrega do imóvel, desobrigando-se apenas de realizar o pagamento perante Maria e Rejane conjuntamente, entregando o imóvel para as duas conjuntamente, ou a uma delas com caução de ratificação da outra credora. Aqui é o crédito em relação ao recebimento do bem imóvel indivisível. E, em se tratando de contrato bilateral comutativo e oneroso, a cláusula resolutiva, ainda que tácita, opera de pleno direito, sendo despicienda prévia interpelação judicial. Eu vou direto no gabarito e vou analisar item por item, porque aqui é uma questão que envolve outros assuntos, mas para ficar claro na sua cabeça que o cerne dessa questão era você entender sobre solidariedade. E o nosso gabarito aqui é exatamente a letra D de dado. Paga o preço. Maria e Rejane pagaram 600 mil. Os coproprietários devem cumprir com a obrigação da entrega do imóvel. Perfeito. Desobrigando-se apenas de realizar o pagamento perante Maria e Rejane, ou pagando a elas conjuntamente,
ou a uma delas com caução de ratificação da outra credora. Letra D, exatamente a redação do artigo 260. Se houver pluralidade de credores, no caso aqui a Maria e a Rejane, podendo cada um delas exigir a dívida inteira, mas era um bem indivisível. Mas o devedor ou devedores se desobrigarão dessa coisa indivisível, pagando a elas conjuntamente, 260 inciso 1 ou 2, pagando apenas, por exemplo, a Maria, com a caução de ratificação de Rejane, com autorização para que Maria receba a parte de Rejane. Exatamente o gabarito letra D de dado. E as demais? Vamos afastando as demais. A primeira está errado. A letra A está errada por conta da súmula 239 do STJ. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Então, elas poderiam entrar com a adjudicação, mesmo o compromisso não registrado. Súmula 239 do STJ. A letra B. Maria pode realizar o pagamento parcial? Errado. Obrigação solidária. Artigo 259. Cada um será obrigado pela dívida toda. Então, a letra B foge à lógica da obrigação solidária. Por isso que ela está errada. Letra C. É uma questão contratual, de conceitos de contratos. Resilição unilateral é o chamado direito de distrato. Resilição é distrato, que ocorre quando o contrato estiver sendo cumprido, mas as partes decidem que não querem mais continuar com o contrato. O inadimplemento do contrato, o descumprimento do contrato, gera sua resolução. Está negritado para você. Inadimplemento absoluto do contrato gera resolução. Resilição é distrato. Aqui a letra C, ele inverteu os conceitos. Por isso que letra C está errada. Letra D, gabarito 260 do Código Civil. Letra E, uma questão lá tratando-se de cláusula resolutiva por descumprimento do contrato, tácita, é desnecessária a prévia interpelação judicial? Está errado. 474 do Código Civil. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita, que decorre do descumprimento, depende de interpelação judicial. Por isso que a letra E está errada. Ela ofendia o 474. E errado. Gabarito letra D de dado. É assim que, trabalhando conceitos de solidariedade, trabalhando conhecimento sobre disposições contratuais, de súmula e de dispositivos legais, você enfrentava uma questão desse tamanho. Tá certo? Tem que ir anotando, lembrando das consequências, lembrando da súmula e excluindo os itens para chegar no gabarito letra D de dado. Fechamos assim, meus amigos e minhas amigas, esse segundo grande bloco, o bloco mais denso dessa noite de terça-feira, que trata sobre solidariedade. Só recapitulando. Obrigação solidária é a obrigação que apresenta vários credores ou devedores, e qualquer um deles possui direito ou obrigado pela totalidade da obrigação, nos termos do 264. A solidariedade ativa o princípio da prevenção judicial ou da demanda, enquanto algum dos credores solidários não demandarem o devedor, a qualquer daqueles credores ele poderá pagar. Na solidariedade ativa, o credor tem direito a exigir, havendo pluralidade de credores, tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, na pluralidade de devedores, parcial ou totalmente a dívida comum. Então aqui é a solidariedade passiva, mais de um devedor. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto, ou seja, só extingue a solidariedade passiva ao cumprimento integral da obrigação. E a solidariedade passiva é uma forma de garantir ao credor.
em que o crédito pode ser cobrado de qualquer dos devedores, integralmente ou não. O exemplo do apartamento, que a gente acabou de ver na questão da Fundação Getúlio Vargas. Se elas não pagassem, qualquer uma delas podia ser individualmente responsabilizada pelo todo, porque elas convencionaram que a obrigação era do tipo solidária. Assim como lá os devedores no empréstimo bancário, assim como lá as hipóteses do 932 do Código Civil, tá certo? E assim você vai trabalhando as consequências da solidariedade.